Bom dia, irmãos. Seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Dominical da Primeira Igreja Presbiteriana de Ji-Paraná. Hoje nós não estamos ao vivo, essa aula é gravada por conta da reunião do presbitério e para os irmãos não ficarem sem a aula, eu estou gravando antecipadamente e assim você poderá acompanhar mais uma aula da nossa série Sinais da Verdadeira Espiritualidade. Então nós damos sequência, hoje chegamos na 12ª aula dessa série, onde nós temos sido exortados a verificar a autenticidade da nossa espiritualidade, a aprender a analisar as espiritualidades que nos cercam e assim podemos definir se de fato se trata de uma espiritualidade autêntica, de acordo com aquilo que o Senhor tem para nós ou não. Então nós já caminhamos bem nessa série, nós fizemos uma introdução, apresentamos o conceito de afeições de Jonathan Edwards, depois apresentei alguns sinais não confiáveis de uma espiritualidade, sinais que não dá para a gente confiar tanto ao definir se uma espiritualidade é verdadeira ou não. E agora nós chegamos ao 7º sinal confiável, né? Então nós já passamos por alguns sinais que dá para a gente confiar quando nós falamos de uma espiritualidade autêntica. E hoje, então, nós vamos ver mais um desses sinais, tá bom? Então nós vamos falar um pouquinho hoje de um espírito semelhante ao de Cristo. Nós vamos ver, né, dando sequência até na última aula, onde nós vimos uma mudança de natureza, e nós vimos que essa mudança de natureza, ela vai nos transformando dia após dia para sermos parecidos com Jesus Cristo. Hoje nós vamos ver que parecer com Jesus Cristo é um dos sinais de uma verdadeira espiritualidade, tá bom? Então, vamos lá, nós vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, apresentando, então, o 7º sinal confiável, que é um espírito semelhante ao de Cristo. Vamos lá. Então, toda pessoa regenerada, ela tem que ter alguma semelhança com Cristo. Não há como você ser uma pessoa regenerada e não parecer em algum grau com a pessoa de Cristo. Porque, como nós vimos na última aula, a mudança de natureza automaticamente já produz isso em nós. Porque nós recebemos o Espírito de Cristo, nós contemplamos a glória do Senhor e agora nós somos transformados de glória em glória para sermos semelhantes a Ele. Então, se nós formos de fato transformados, regenerados, tivemos a nossa natureza alterada, a gente vai ter em alguma medida uma semelhança com Cristo. E a ideia é que cada vez mais essa semelhança seja maior. Lutero, por exemplo, ele disse que o cristão, ele é um pequeno Cristo, que é justamente o significado, né, da palavra cristão, né? Pequeno Cristo, a ideia de que nós, né, representamos a figura de Cristo. Nós, como cristãos, nós somos pequenos Cristos, pessoas que continuam a obra do Senhor e que vivem de maneira semelhante à sua vida, tá? Paulo, ele disse à igreja de Corinto, até no texto que nós já citamos na aula anterior, que todos os cristãos eles estão sendo transformados gradualmente na imagem de Cristo. Então a verdade é, seja você um novo convertido, né, ou um velho convertido, né, uma pessoa que se converteu há muito tempo, você está sendo transformado gradualmente na imagem de Cristo. Você não foi transformado de uma hora para outra, você não apresenta de uma hora para outra todas as características de Cristo, mas a partir do momento que você foi regenerado, você está sendo transformado gradualmente para se parecer, para se tornar semelhante
a Cristo. Paulo também escreve aos Romanos que Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho. Então, a verdade é que não há como você viver uma espiritualidade verdadeira sem parecer cada dia mais com Jesus Cristo, sem estar se tornando cada dia mais parecido com Ele. Porque foi para isso que nós fomos regenerados. Foi para isso que nós fomos chamados, para sermos conformes à imagem de Jesus Cristo. Mas você pode estar se perguntando, o que quer dizer isso? O que quer dizer ter o Espírito de Cristo? O que quer dizer se tornar parecido com Ele? O que quer dizer ser transformado à imagem de Cristo? E essa é uma pergunta difícil de responder. É difícil de responder de uma maneira breve, porque ela é bem complexa, ela tem muitos elementos. E quando a gente se propõe a responder uma pergunta assim tão profunda, né, de uma maneira breve, a gente vai acabar deixando coisas para trás. Mas como o nosso objetivo é tentar te mostrar que uma verdadeira espiritualidade é justamente se tornar parecido com Cristo, a gente vai tentar usar aqui pelo menos 4 qualidades que os santos, né, da igreja, no decorrer da história, eles têm dito que são características que se relacionam com o fato de ser semelhante a Cristo. Então nós vamos apontar 4 qualidades, tá, que tem a ver com a espiritualidade e que se relacionam com a semelhança à pessoa de Jesus Cristo, tá bom? Então vamos lá. A primeira delas é a mansidão. Então, a verdade é que se você quer ser semelhante a Cristo, uma das qualidades que você precisa apresentar é a mansidão. Jesus, ele disse que ele era manso e que nós deveríamos imitar a sua mansidão. O problema é que os dias que a gente vive, ser manso está um pouco fora de moda. Normalmente, nem na igreja, a gente fala muito sobre ser manso. Por quê? Porque nos nossos dias é o contrário, né? Na verdade, o espírito do nosso tempo, ele diz que nós não podemos ser tão passivos, não podemos ser tão mansos. Pelo contrário, a gente tem que ser mais assertivo, a gente precisa ser mais enfático. E com esse espírito do nosso tempo, que fala que nós devemos nos posicionar, que a gente precisa defender aquilo que nós acreditamos com unhas e dentes, né, que precisamos ser enfáticos, a gente acaba deixando a mansidão de lado. Porque, no entendimento da nossa época, ser manso é permitir que as pessoas passem por cima de nós. Ser manso é fazer papel de bobo, é não deixar, deixar com que os outros passem por cima. Mas Jesus, ele pensa de maneira diferente. Jesus nos mostra algo diferente. Ele nos mostra que não é assim que nós devemos agir. Então nós precisamos tomar cuidado com esse espírito da nossa época, porque existem muitas pessoas, principalmente hoje, com tantas ideologias, com a polarização política que a gente vive, né, com a voz que as pessoas ganharam através das redes sociais, né, todo mundo não quer perder o debate. Todo mundo quer ter o seu discurso e defendê-lo de uma maneira bem enfática e não quer perder nunca. Então isso nos prejudica muitas vezes na nossa mansidão, o que é muito diferente do que Jesus propõe para nós. Jesus, ele vai nos mostrar o que é a mansidão. E frequentemente Jesus, ele falava aos seus discípulos que os discípulos deveriam imitar as qualidades das crianças, as atitudes das crianças. Muitas vezes Jesus pega uma criança e fala para os discípulos que eles precisam ser iguais a ela. Ele fala que delas é o reino dos céus.
Então, quando a gente olha para os evangelhos, quando a gente olha, né, para o ensino de Jesus, quando a gente olha para as crianças, a gente pode tirar dali 3 características que Jesus aponta nas crianças e que também são uma qualidade da mansidão. Então, o que eu quero te apresentar aqui, né, que é a forma que o Gerald apresenta no livro 12 Sinais da Verdadeira Espiritualidade, é que quando Jesus dá o exemplo das crianças, ali ele está destacando qualidades de quem é manso. E isso nos ajuda a entender a mansidão. Então, primeira coisa a respeito das crianças, que a gente pode ligar à mansidão, é que as crianças, elas são pessoas que estão dispostas a admitir em público quando elas estão erradas. A criança, ela não, mesmo que em um primeiro momento, né, ela tente esconder ali o seu erro, né, o que ela fez de errado, ela, quando é colocada contra a parede ali, né, ela está disposta a admitir o seu erro. E ao mesmo tempo que ela está disposta a admitir o seu erro, ela abandona o sentimento de amargura ali, né, os ressentimentos, com muito mais facilidade. Ou seja, a criança ela tem um espírito flexível, tanto para admitir falhas, como para ignorar amarguras. E isso é uma qualidade da mansidão de Jesus. Né? Normalmente, nós que queremos ser enfáticos, nós que, de alguma forma, né, não agimos com mansidão, a gente não quer muito admitir as nossas falhas, porque isso nos coloca em uma posição desconfortável, né? Nos leva para uma posição perigosa dentro do debate. Então, a gente não está muito disposto a admitir os nossos erros. E, ao mesmo tempo, quando alguém vem contra nós, a gente não quer ignorar, a gente alimenta ressentimentos. E isso não é uma qualidade da mansidão. A mansidão, ela está disposta a perceber o seu erro, ela está disposta a deixar para trás, né, os desentendimentos. E isso é uma qualidade que as crianças têm. Né? Você pode perceber que as crianças elas brigam, mas logo elas voltam a ser amigas de novo, né, em pouco tempo. Coisa que nós, adultos, dificilmente fazemos. E isso enfatiza a mansidão das crianças. Outra característica das crianças que tem a ver com a mansidão é que as crianças elas são ensináveis. As crianças elas estão dispostas a ouvir os outros em silêncio. As crianças elas estão dispostas a serem ensinadas, elas estão dispostas a aprender. Coisa que muitas vezes a gente não está, porque a gente acha que a gente sabe mais, ou porque a gente acha que já sabe tudo, né? E Bonhoeffer, ele vai dizer que o silêncio do cristão é um silêncio de quem ouve. Então, às vezes, é melhor estarmos em silêncio, porque no silêncio a gente aprende, no silêncio é um sinal de que nós estamos ouvindo, e a gente já disse isso, se eu não me engano, na aula anterior, ou na penúltima, de que quando o cristão ele está em silêncio, ele ouve a voz de Deus com mais facilidade, e ele também consegue ouvir o outro. E isso é uma qualidade da mansidão, uma qualidade de quem dá ouvidos, uma qualidade de quem presta atenção ao que Deus e os outros estão falando. Aquele que tende a ser mais enfático, aquele que tende a falar muito, ele está menos atento a isso. O manso não, o manso ele está disposto a aprender, ele é ensinável, assim como uma criança. E uma terceira questão ainda que a gente pode ligar a mansidão às atitudes das crianças é que as crianças geralmente elas sabem que elas merecem um castigo depois de terem feito algo errado. A criança ela tem essa consciência de que quando ela erra, ela é merecedora de castigo.
né? Tanto que ela normalmente, né, evita e esconde justamente para não ser castigada. E a mansidão é algo que inclui essa disposição de sofrer, tá? Porque o castigo é um sofrimento, né? E a mansidão, ela inclui a disposição de sofrer, mesmo entendendo que a maior parte do sofrimento não seja um castigo de fato, não seja por erros cometidos. Mas o cristão, ele se dispõe a sofrer, pois ele sabe que a longo prazo isso traz semelhança com Cristo. Aquele que não é manso, normalmente, ele não quer sofrer. O sofrimento, né, não faz parte da vida dele, ele não consegue entender o sofrimento da mesma forma que o manso. Mas o manso, ele entende que isso nos transforma, que isso vai nos tornando semelhante a Jesus Cristo. Então aqui a gente tem algumas características das crianças que são qualidades que o manso vai apresentar. E daí, diante disso, né, e principalmente diante dessa última qualidade, você pode pensar, tá, mas a disposição de sofrer, isso não vai abrir ainda mais as portas para as pessoas tirarem vantagem da nossa mansidão? Ou seja, né, nós falamos lá atrás, né, que o espírito da nossa época é contra a mansidão, porque para a nossa época ser manso é uma porta aberta para as pessoas passarem por cima de nós, para as pessoas tirarem vantagem de nós. E daí, quando a gente fala que uma das características da mansidão é ter uma disposição a sofrer, você pode pensar, isso daí vai ainda piorar isso. Se as pessoas já querem tirar proveito, se eu estou disposto a sofrer, aí mesmo que elas vão passar por cima de mim. Então, a pergunta que pode ficar é, será que a gente não deveria ser um pouquinho mais agressivo? Será que a gente não deveria deixar um pouquinho mais a mansidão de lado? Será que a gente não deveria, né, agir com um pouco mais de ousadia e não ser tão manso assim? Agir com um pouco mais de coragem? E a gente vai ver que, na verdade, irmão, a gente confunde muitas vezes a coragem cristã. Tá? Nessa ideia, né, de que você ser manso é o contrário de você ser corajoso, né? É o contrário de você agir com ousadia. Mas a Bíblia apresenta o conceito de coragem cristã de uma forma diferente do que a gente pensa. Na verdade, a coragem cristã tem mais a ver com combater os inimigos internos nossos, os inimigos que estão dentro de nós, do que os inimigos externos, do que de fato atacar outras pessoas, né? A coragem cristã, ela significa manter uma atitude de confiança em Deus, mesmo quando tudo parece estar contra nós. A coragem cristã é nos recusar a vingar, é nos recusar a nos vingar de pessoas que nos trataram mal. Isso de fato é ser corajoso. E não agir contrário à mansidão. Mansidão e coragem podem andar lado a lado. Então, não é porque você tem agido com mansidão que você não vai ser corajoso. Porque a coragem cristã não tem a ver com debater, né, em travar embates com pessoas. A coragem cristã tem muito mais a ver com a gente e manter a nossa confiança no Senhor. Alguns que alegam, né, essa ousadia santa, né, justamente para justificar, né, a sua falta de mansidão, eles vão dizer, na verdade, que eles estão usando de uma ousadia santa. Mas muitos que fazem isso, na verdade, eles apenas estão camuflando o seu orgulho e desejo de receber atenção. Porque a verdadeira coragem, muitas vezes, significa confessar os pecados humildemente na presença dos nossos inimigos. Irmão, a verdadeira coragem, na verdade, é a gente deixar claro as nossas imperfeições, a nossa fragilidade, é deixar público o nosso erro, especialmente na frente daqueles que estão contra nós. Isso é corajoso. E não falar mais alto, não ser enfático. Coragem é ter
é conseguir, né, se humilhar e confessar os seus pecados, mesmo diante dos seus inimigos. Então, aqui eu quis mostrar para você, até aqui, né, que a coragem, ela não está ausente na vida de quem é manso. Mas a coragem para o cristão, ela tem um significado diferente. E você pode ser manso e corajoso, tá? E assim como a coragem, que muitas vezes é entendida errada, o zelo cristão também muitas vezes é mal compreendido. Porque muitas vezes, em nome do zelo às escrituras, né, à fé cristã, as pessoas agem de forma contrária à mansidão. Porque o zelo cristão não é a prontidão para denunciar os nossos opositores, não é o falar mais alto para defender algo que a gente acha que é correto. Mas o zelo cristão verdadeiro é desejar que os nossos opositores sejam quebrantados com o amor de Cristo. Não é defender a qualquer custo. Não é se levantar contra as pessoas, mas é desejar que elas sejam quebrantadas com o amor de Cristo. A ira santa, irmão, ela não se volta contra pessoas, ela se volta contra coisas, contra comportamentos. E com o fim de que as pessoas possam conhecer o amor do nosso Senhor. E tem muitos irmãos nossos que têm confundido isso e que em nome do zelo cristão têm deixado a mansidão de lado, têm discutido, têm dividido o povo de Deus em nome do zelo e deixando a mansidão de lado. E isso não se parece com Jesus Cristo. O zelo cristão verdadeiro, ele trata seus opositores não como inimigos, mas como companheiros pecadores, que precisam de redenção tanto como nós. A preocupação primordial daquele que tem o zelo cristão é primeiro com o seu próprio pecado e depois com o dos outros. Primeiro eu olho para mim, eu resolvo o meu pecado, para depois eu me preocupar com o do outro. Isso que é, de fato, zelar de maneira cristã. Isso é parecer com Jesus, isso é ser manso. Então, a primeira qualidade que a gente pode apontar para você verificar se você tem vivido parecido com Jesus, se você, de fato, tem o Espírito de Cristo, é se você é uma pessoa que tem vivido essa mansidão, tem vivido como uma criança, né, naqueles aspectos que Jesus nos aponta, né, como características, né, de um cristão verdadeiro. Se você tem exercido a sua coragem da maneira correta e não querendo, né, defender algo de uma maneira errada. Se você tem mostrado o seu zelo da maneira correta, um zelo com o seu próprio pecado e que olha para as pessoas como pessoas que precisam de redenção tanto quanto você, tá? Uma segunda característica que a gente pode apontar, né, daquele que se parece com Cristo é o perdão. É a capacidade de perdoar. Jesus é alguém que perdoa. Ele perdoa pecados que são cometidos contra ele mesmo. Então, nós, se quisermos ser parecidos com Jesus, nós precisamos desenvolver essa capacidade de perdoar. Nós precisamos perdoar aqueles que nos ofendem. Então, a segunda qualidade que universalmente vai ser vinculada à semelhança de Cristo é o perdão. E o maior exemplo que nós temos de perdão é o próprio Jesus. Jesus, ele perdoa os seus assassinos enquanto eles o matavam. Jesus roga por eles, pedindo ao Pai que perdoe-os, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles estão matando Jesus e Jesus está
orando por eles, intercedendo por eles, para que eles sejam perdoados. Isso é um perdão, esse é o nosso exemplo de perdão. E quando a gente olha para as Escrituras, principalmente ali no Novo Testamento, né, nós vamos ver que ele nos diz que, assim como o Senhor nos perdoou, assim nós também devemos perdoar. Irmãos, se nós fomos perdoados por Deus, a quem nós ofendemos constantemente, por que nós não iremos perdoar? Por que nós não iremos perdoar pessoas que o próprio Deus perdoou? Se nós quisermos ser parecidos com Jesus, nós precisamos perdoar. Mas o que quer dizer perdoar? O que é esse perdão que a Bíblia nos diz? E Jesus, ele nos ajudou a entender isso quando ele conta ali, né, para os discípulos a parábola do empregado que devia ali uma grande quantidade de dinheiro ao seu rei, né? Então aqui, para a gente fazer uma comparação, né, aquele empregado ele devia ao rei aproximadamente o salário de 15 anos. E ele vai até o rei, ele roga por perdão, e o rei lhe oferece esse perdão. O rei perdoa a sua dívida. E saindo dali, um dos seus empregados chega até ele, e aquele empregado devia a ele apenas um dia de trabalho. E aquele homem, ele se recusa a perdoar. Ele havia sido perdoado por 15 anos de trabalho. E negou-se a perdoar um dia de trabalho. Isso daqui, irmão, dá para ter uma ideia do que é perdoar. Perdoar é deixar para lá, é esquecer. E quando nós estivermos diante de uma situação que nós devemos perdoar, nós precisamos nos lembrar dessa parábola. Porque a comparação aqui daquilo que nós fomos perdoados e daquilo que nós vamos perdoar é muito parecido com a dessa parábola. E nós podemos dizer que é ainda mais, porque aquilo que nós devemos para Deus é incalculável. E aquilo que os outros devem para nós é insignificante. Por isso não há como não perdoar, né? Jesus disse que Deus não perdoará se nós não perdoarmos. Se a gente não perdoar aqueles que pecam contra nós, nós também não seremos perdoados. Então, se você quer ser parecido com Jesus, além da mansidão, você também precisa do perdão. E uma terceira característica, né, daquele que quer ser parecido com Jesus é o amor. Jesus é alguém que nos ama, é alguém que amou. E se nós queremos parecer com ele, nós também precisamos amar. Então a terceira qualidade da semelhança de Cristo, inclusive, é a mais importante. Até porque as outras qualidades todas dependem do amor. As Escrituras vão mostrar que o sinal da verdadeira espiritualidade, onde a maior insistência, é o amor. Ou seja, você não vai conseguir ter uma verdadeira espiritualidade se você não amar. Jesus, por exemplo, em João, ele diz que nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Ou seja, nós só vamos ser reconhecidos como discípulos de Jesus se nós amarmos. Essa é a principal, ou melhor, esse é o principal sinal da verdadeira espiritualidade. O amor. É isso que nos torna mais parecidos com Jesus. As outras características, inclusive, dependem dessa. Se você não amar, você não vai conseguir exercer uma verdadeira espiritualidade. Jesus ele vai nos ensinar que a presença ou ausência de amor é um barômetro da nossa espiritualidade e da dos outros.
O barômetro, né, é um instrumento, que é esse que está na foto aí atrás, que ele é usado para medir a pressão atmosférica. E o que essa frase está querendo dizer é que Jesus ensina que o amor é uma espécie de barômetro. Ou melhor, é aquilo que mede se a espiritualidade está em nós ou não. É aquilo que a gente consegue medir se o outro é espiritual ou não. Ele ama? Eu amo. Isso é uma característica que vai dizer se a nossa espiritualidade é verdadeira ou não. O problema do amor, muitas vezes, é que a gente não entende o que é o amor cristão. Muitas vezes a gente traz um entendimento muito romantizado da nossa época para com o amor. E com isso, a gente deixa, inclusive, de amar da maneira correta. Tá? Nas Escrituras, o amor não é sentimento, não é aquilo que o mundo, né, vê como um sentimento totalmente romantizado. Às vezes, ele inclui os sentimentos, mas, na essência, o amor transcende os sentimentos. O amor, na verdade, ele é um compromisso de fazer o que é bom para o outro, independente do que você sente. Você pode não gostar da pessoa, mas você precisa fazer o que é bom para ele. O que as Escrituras nos ensinam é que o amor cristão, ele é prático. Ele não é algo que eu preciso sentir, ele é algo que eu preciso fazer. É um compromisso de fazer o que é bom para os outros. Esse é o amor bíblico. Irmão, lembre-se disso. Se você quer ser parecido com Jesus, você precisa manter esse compromisso de fazer o que é bom para o outro, independente do que você sente, independente de quem a pessoa é. Porque o amor bíblico, ele é prático e é ele que vai nos mostrar que nós somos semelhantes a Jesus. Jesus nos ama, ele faz o que é bom para nós o tempo todo. Ele tem esse compromisso e isso transcende os seus sentimentos. Tá? E se você quiser um teste da genuidade do seu amor, do amor dos outros, é só a gente perceber como a gente trata os nossos inimigos. O melhor teste que nós temos para verificar se nós amamos de fato é ver como que a gente trata quem a gente não gosta, quem peca contra nós, quem age contra nós. Porque Jesus nos disse que amar aquele que nos ama é fácil fazer o bem para quem só quer o nosso bem. Mas o amor cristão, ele se distingue justamente porque ele faz o que é extraordinário. Ele faz aquilo que é contra a natureza. Ele faz aquilo que é contra o senso comum. Ele ama até mesmo aqueles que nos prejudicam, até mesmo aqueles que não gostam de nós. Esse é o teste para verificar se o nosso amor é genuíno ou não, para ver se nós amamos de maneira parecida com que Jesus nos ama, com que Jesus ama a todos. E uma última característica dentro disso, né? Então, nós dizemos que para você verificar se você tem o Espírito de Cristo, que é o sinal da verdadeira espiritualidade confiável que nós estamos vendo hoje, você precisa verificar se você é manso, se você está disposto a perdoar e se você ama. E por último, se você está disposto a ajudar aqueles que necessitam. Se você está disposto a ajudar os pobres, os necessitados. Tá? A quarta qualidade da semelhança a Cristo é a preocupação com os pobres e desafortunados. As Escrituras vão afirmar que esse é um sinal indispensável do amor cristão. Irmão, eu acabei de dizer que o amor é prático, que o amor é o compromisso de fazer o bem ao outro. E se a gente não for capaz de ajudar, de amar aqueles que precisam, não
tem como nós dizermos que temos um amor cristão. As Escrituras nos mostram que esse é um sinal indispensável do amor cristão. Tiago, por exemplo, no capítulo 1, da sua carta, ele vai dizer que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Naquele contexto de Tiago, os pobres, os mais necessitados, eram justamente os órfãos e as viúvas. E Tiago está falando, você quer ter uma religião verdadeira? Você quer ter uma religião pura, sem manchas, diante de Deus? Então, ajude aqueles que precisam. Visite os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Atenda a ele naquilo que eles precisam. Você precisa ajudar os pobres, porque essa é uma característica indispensável do amor cristão. Na descrição que Jesus vai fazer do dia do juízo, lá em Mateus 25, ele vai dizer que nós seremos julgados justamente pela forma como nós tratamos aqueles que precisavam de comida, aqueles que precisavam de roupa, aqueles que estavam na prisão. Jesus, ele nos mostra que de alguma maneira ele está nessas pessoas. Ele diz que todas as vezes que nós amamos essas pessoas, que nós fomos de encontro às suas necessidades, que nós auxiliamos, ajudamos a eles, nós fizemos diretamente a Jesus. Toda vez que vocês atenderam a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E ele vai dizer que lá no dia do juízo, nós seremos julgados justamente pela forma como nós tratamos a quem precisava. Isso é ter o Espírito de Cristo. Então, para finalizar a nossa aula de hoje, eu quero te chamar a atenção para duas coisas. Talvez diante dessas 4 qualidades que eu mostrei aqui, para que você possa verificar a autenticidade da sua espiritualidade, para que você possa verificar se você tem vivido de maneira semelhante a Jesus Cristo, se você de fato tem um Espírito de Cristo em você, você pode ficar apreensivo, porque quando você olha para essas qualidades, você não se sente uma pessoa mansa. Você tem dificuldades para perdoar, você tem dificuldades para amar os seus inimigos, você não se preocupa tanto assim com aqueles que precisam. E isso de alguma forma te deixa apreensivo, te deixa preocupado. E daí a primeira questão que eu quero te chamar a atenção aqui, irmão, é que você não deve ficar apreensivo com isso. Porque o próprio fato de que você está preocupado com isso, o próprio fato de você olhar para essas coisas e de alguma forma ficar apreensivo, é um sinal de que o Espírito de Cristo está atuando em você. O fato de você ficar incomodado com isso é um sinal de que o Espírito de Cristo está mexendo com você para que você se torne semelhante a Ele. Contudo, não se acomode. Busque essas qualidades. Busque perdoar. Busque ser manso. Busque praticar o amor. Se preocupe com aqueles que precisam. Mas não fique preocupado se você não se acha perfeito, se você percebe que ainda falta muito para você caminhar nisso. E essa percepção, irmão, é um sinal de que o Espírito de Cristo está atuando em você. E para finalizar, eu também quero te chamar a atenção para outra coisa. Tem muitas pessoas que se vangloriam de experiências espirituais, mas que não apresentam nada dessa graça de Cristo. Muita gente se vangloria do fato de conhecer muito da palavra do Senhor, de praticar uma espiritualidade impecável, uma vida religiosa impecável, não falta na igreja.
Muitos, né, têm se vangloriado de experiências espirituais em outras denominações, né, do falar em línguas, do estar envolvido, né, com a presença do Senhor ali de alguma forma, mas não apresentam nada das características de Cristo na sua vida. Como querer ser manso, como querer ser perdoador, como querer amar, como ser generoso. E não lamentam quando eles não apresentam características disso. Eles estão confortáveis com uma vida religiosa. Irmão, se você é alguém assim, que se vangloria das suas experiências espirituais, mas não apresenta características da vida de Cristo na sua vida cotidiana, você não deve sentir-se seguro de que você de fato vive uma verdadeira espiritualidade. Você não deve estar seguro da sua conversão, porque todos aqueles que foram regenerados, eles apresentam sinais da vida de Cristo. E quando não apresentam, eles lamentam porque têm deixado a desejar nisso. Que você, irmão, possa olhar para você nessa manhã e verificar se você tem vivido uma vida parecida com a de Cristo. Se você chegar à conclusão que não, que você possa lamentar e buscar a partir de hoje viver uma vida semelhante à de Cristo. E esse será um sinal de que a sua espiritualidade está no caminho correto, de que ela é verdadeira. Nossa próxima aula dessa série será o 8º sinal confiável, o temor de Deus. Porém, irmãos, nós vamos dar uma pausa nessa série, pelo menos nos nossos 2 próximos encontros aqui, na próxima quarta-feira e no próximo domingo, para a gente estudar um pouquinho a respeito dos oficiais da nossa igreja, preparando-nos para a nossa assembleia que ocorrerá no dia 18 de outubro, tá bom? E quando nós terminarmos, então, esses estudos a respeito dos oficiais, nós vamos retornar com essa 13ª aula, com o 8º sinal confiável, que é o temor a Deus. Que Deus te abençoe nessa manhã, te dê um domingo abençoado na sua presença, um domingo abençoador. Hoje, no nosso culto à noite presencial, né, nós estaremos reunidos às 18h30 na nossa igreja e queremos contar com a sua presença. Que Deus te abençoe, um bom domingo para você e até mais. Que Deus te abençoe.